Boa noite, boa noite. Perdão pelo atraso. Vou separar aqui, deixa eu perguntar quanto tempo a gente tem. A gente tem a partir daqui 1 hora? Não. Temos até 9h30. Eu vou tentar ser rápida, porque, para variar, vou precisar ler, tá? Porque, senão, eu posso falar besteira, e 2, inclusive, eu tenho alguns consertos a fazer sobre o que eu falei em alguma live passada, informação errada, e porque muita coisa para eu sintetizar em 45 minutos, tá? E assim, eu não ia fazer essa live hoje. E Fá falou para eu fazer em cima da hora. Eu não consegui organizar assim da maneira perfeita. Então, peço paciência de vocês, a gente vai conforme dá. Eu vou... E aí, depois, as dúvidas vocês anotam para uma próxima live, tá? Mas a gente precisa de um espaço protegido. Eu tenho só até 9h30, tá bom? Deixa eu ver se eu posso começar. Ainda não autorizou, tá? Boa noite, então vou falando com vocês. Sara tá aí, Andréia, Baba Rafael, Flor de Lótus, Henrique, Mari, Luciana, Ciro, Fabiana, Felipe, Elaine, Ariane, Cabral, Grace, Lucília, Daniele, Mário Osório, Letícia, Mário, bora. Vão deixando o like aí para mim. Essa live não vai poder ficar no ar hoje. Como eu atrasei, vou ter que esperar um pouco, por causa do YouTube, não sei se ele está avisando, vou até entrar no Instagram. Antônio, Ricardo, Desirê, Gustavo, vamos chegando. Vou esperar mesmo vocês chegarem, que eu me atrasei. Eu estou no YouTube, hoje é live, dia 18, me atrasei, para ver se chega. Vocês podem escrever dúvidas, tá? Que se tiver tempo eu entro aí para a gente ir tirando dúvidas também. Deixa eu ver se ele autoriza eu começar. Autorizou, então bora. Eu vou começar pelo e-mail, que eu mandei pro meu e-mail, mas não é pelo que eu organizei agora com o IFA, tá? E depois eu vou para outras anotações que eu fiz ontem e anteontem. Então, vamos lá. Eu escrevi assim: falar dos sonhos de hoje do grupo de iniciados em desdobramento e que preciso repassar informações sobre os Voronandecs na época de Moisés que passei errado. Então, os sonhos são eu dando aula, né? Foi a Grace, eu dando aula de CQE junto com o Rodrigo Romo. E aí eu coloco: isso me parece ser real, uma vez que Fá vem me passando informações sobre o Rodrigo e me pediu para fazer apometria para ele naquele dia, e da porradaria lá com o foguinho, e algumas outras coisas que eu venho percebendo, tá? Que estão se entrelaçando, como, por exemplo, o esquema do Tote, né? Que pode ser a reencarnação do meu filho pode ser a reencarnação dele, e a ligação entre ele e Hermes, que seria o Rodrigo Romo. O sonho que me mandou hoje a Natália, lá no grupo, são informações, apenas ela lembrou que ela e a prima dela serviram de isca, tá? Entraram lá não como infiltradas, entraram lá mesmo como um propósito de distração, tá bom? Por isso que a Natália estava segura, assim, não, eu vou sair daqui sim, queria arrumar uma confusão, e usou energia sexual, porque o lugar onde a gente estava infiltrado falava desses demônios que a gente vai pegar hoje, tá? Parece que hoje à noite é a guerra derradeira para aliviar a gente, e depois começa uma outra onda, tá? O sonho do Baba Rafael não posso contar aqui, porque pode estragar a estratégia de hoje, da guerra, né, que vai ser de madrugada. A gente vai ter embate com um demônio secundário da Goécia, tá? Ele se chama Citri. Ele comanda em torno de 60 legiões. Então, a gente vai ter embate com ele.
Semana passada, o Santiago me relatou sobre um cavalo com cabeça de fogo. Falou, mamãe, eu vi o cavalo com cabeça de fogo, que se chama Carlos Gabriel. Esse Carlos Gabriel tinha forma de vários animais juntos, apareceu na escola dele também. Inclusive, ele tomou um garotinho lá da escola que falou assim, oi, Santiago que morreu, e ficaram sacaneando Santiago, né? Tentando botar o terror nele. Esse Carlos Gabriel, né, que se apresentou como Carlos Gabriel para o Santiago, ele disse que o Santiago disse que ele se dizia orixá e se passava por orixá e também por Deus. O Santiago não recebeu conceitos de Deus, tá? Eu não passo nada, eu nem sei explicar para ele quem é o menino Jesus. Ele nem sabe o que é o Natal. Assim, ele sabe que vai ter Natal, ele gosta de Papai Noel, mas assim, o menino Jesus na manjedoura, ele não sabe nenhuma história bíblica, tá? Ele não tem o conceito de Deus, eu não passei o que é Deus, eu passo assim, orixá, porque a gente se iniciou, né? Então ele fala que esse Carlos Gabriel se passou por Deus para as pessoas, né? E que ele tinha planos que o Santiago conseguiu acessar dentro da mente dele, alguns planos, e a gente conseguiu interceptar. E ele foi até aqui em casa, seguindo a gente, a gente colocou ele dentro de uma armadilha, e ele foi eliminado. Esse era um demônio, tá? O Carlos Gabriel era um demônio secundário da Goécia, chamado Morax, também conhecido por outros nomes como Forfax, presidente de mais ou menos 30 legiões. Então, vejam que abaixo desses caras tem um monte, né? O Santiago disse que essa lua nova, que vai ser quinta-feira agora, vai ser a última. Ele falou dessa maneira, eu não sei o que isso quer dizer exatamente, né? Mas me parece ser um tipo de movimento final de troca de energia, de ajustes kármicos e liberações coletivas, ou seja, revogação de contrato, a gente está mexendo aí um monte de coisa que vai mexer um monte de gente. E essa lua nova está falando dessa energia, tá? Por isso também muita coisa subindo, chegando para mim. Não está chegando para mim só, está chegando para muita gente, né? Só que as pessoas dormem, então elas ficam presas a coisas pequenas e tem coisa maior acontecendo. Quem está aberto a coisa maior vai receber, quem não está, não vai. Hoje, indo para a escola, ele disse que Ifá estava matando todos os vilões que estavam tentando matar a gente, que o nosso carro estava sendo cercado por eles toda hora e que estava tudo cheio de sangue. E aí ele disse, que bom que estamos sendo protegidos, né, mamãe? Agora, na volta da escola, ele falou que tinha um deus que era chamado Xangô, que ele falou era o Xangô, mas era Deus, e estava acompanhando ele na escola lá o tempo inteiro. Era um orixá diferente, não é? Ele fala de 3 Xangôs. Então, esse era um Xangô Deus que estava lá acompanhando ele, e eu não falo em Deus com ele, porque eu não quero ele metido com dogma. Eu hoje Daphne, vi demônios com os meus olhos físicos no mercado. Mas eu não vou contar isso agora, porque vai tomar tempo. Santiago disse que hoje vai ter morte e que vai ser a última morte cósmica. Tá? Ele está se referindo a esse demônio, que agora no banho ele falou que é cabeça de formiga. Também falou que era uma cabeça de formiga. Aqui preciso dizer que a morte do Foguinho e do Exu Rei, o Gabimel, Exu do Santiago, não foram reais. Foram parte de uma estratégia que tinha que parecer real e por isso me enganaram também. Disseram que também foi bom para mim porque descobri informações importantes e trouxe o conceito de morte cósmica da luz, que Ifá queria também mostrar para que pudéssemos ter uma lição do que são capazes os deuses decaídos. Foi parte de uma espécie de morte emocional para mim. Esses demônios sabem quem eu sou e quem o Santiago é, mas eu não sei ainda o que a gente é. Vou tentar dividir isso tudo aqui com vocês. A partir desse impacto emocional, eles puderam abrir vidas minhas com um foguinho e explicar que temos uma missão um pouco maior do que eu pensava. E também fizeram emergir personalidades múltiplas minhas que precisavam abrir para entrarem em ordem para me ajudar, como essa de Freydes, que estava me atrapalhando, ainda está, tá bom? Está difícil trabalhar essa Freya, que estava me atrapalhando, e sobre isso vou comentar daqui a pouco. Agora vamos lá, senta que lá vem história, tá? Importante começar relatando que em julho, Ifá me pediu para tirar o meu filho do CrossFit. Disse que era para eu colocar ele no jiu-jitsu e que eu deveria entrar no CrossFit na mesma academia que meu filho fazia, ou seja, ele saía e eu entraria. Obedeci sem entender, assim como obedeci quando ele me pediu para fazer aula de tiro e comprar uma arma. Também sem entender, eu fui. Quando entrei no CrossFit, achei
que ele estivesse querendo me preparar para algum combate ou me tornar mais forte. Isso eu podia sentir. Percebi que meu corpo não estava forte e talvez estivesse me exigindo sair da zona de conforto para entrar numa disciplina diferente. Hoje ele diz que era isso também, mas o que aconteceu foi que comecei a acessar muita coisa de todos ali dentro, vidas passadas, proximidade de alma com algumas pessoas. Eu confesso que até agora não entendi o plano por completo. Sem saber que o dono da academia era o dono de lá, efetivamente, Fá me pediu para pedir um encontro com ele, para explicar que ele estava envolto por magias negras e explicar nossa conexão de vidas e que ele estaria agora sendo chamado para entrar num novo momento de vida com novas coisas. Eu só não sabia o que era e não sei, apenas suponho. E Fá me mostrou uma vida onde morávamos no Canadá, eu e ele, o dono da academia, e tivemos conexão confusa. Hoje, entendi que ele era um dos amantes de Freires, que vem a ser essa vida que eu tive. O cara, dono da academia, entendeu que eu estava dando em cima dele, mas o que Fá queria dizer é que temos uma conexão maior e que ele, né, o nome fictício Daniel, não confia em mim porque naquela época eu queria e precisava de liberdade. Eu era navegadora de família desbravadora, que hoje sabemos serem os verdadeiros descobridores da América. Eles chegaram antes de Cristóvão Colombo. Estou falando dos vikings, né? Obviamente, o dono da academia me achou louca e disse que eu estava confundindo as coisas e realmente achou que eu estivesse afim dele. Implorei para Ifá me deixar sair de lá, mas ele disse que não era a hora ainda, que eu deveria me deixar de lado e parar com o sentimento de humilhação e inferioridade. Foi então que ele me pediu para mandar um recado para o dono da academia que ele estaria com um problema da carótida, um problema cardíaco, e que seria algo genético e que ele deveria se atentar. Não sei se foi para acordar o cara ou se foi real, só sei que ele está fazendo os exames porque já me falaram. Mas na hora, ele não só não acreditou, como praticamente me mandou ir para o inferno, mal sabendo que ele é que está dormindo com o próprio capeta. O Exu desse cara se apresentou para mim e me dava proteção, etc, etc, que eu acho que eu já comentei, e ele segue me dizendo que esse cara está preso por novos tipos de amarração, só que agora feita por répteis, e antes feitas pela ex-esposa dentro de um terreiro de Umbanda. Quando entrei lá, desfizemos as magias da ex dele e começamos a reverter as energias lá de dentro, e a gente começou a transformar aquele lugar num lugar de reversão de magia negra, a gente transformou aquilo numa base. Só que começou uma guerra, que até hoje parece não ter fim. E se fosse por mim, já teria saído disso. Mas Ifá não me deixa. Nem nos jogos de búzios, que abri com 2 babalaús diferentes, Ifá libera as informações porque ele quer que eu viva isso totalmente sozinha. Os reptilianos que estão atrás de mim são os mesmos que estão atrás dele, do Mike e do Santiago. Fizeram altas manobras e isso tem a ver com a sócia do dono da academia, que é uma reptiliana ligada a esses demônios que estamos matando. Daniel não percebe, mas já está perdendo tudo. O pai da sócia dele já entrou no box e é ele que é um dos chefões da parte estratégica réptil. Está fazendo o box virar uma base e nos tirando de lá. Ou seja, em breve ele vai perder todos os funcionários que são do bem e ficará rodeado por filhos da puta. Daniel vai ficar envolto nessas energias sexuais, acreditando que é o amor, e vai ficando cada vez mais descontrolado emocionalmente, deitando no colo do inimigo para se sentir seguro. A mãe do Daniel está desesperada porque sabe que o filho está fora do seu caminho e fica se perguntando o que fez de errado. Esses répteis estão colocando o Daniel sob hipnose, obnubilando a consciência dele e apagando a memória. Assim como tentam fazer comigo o tempo todo. Tanto é que eu não estou conseguindo juntar todos os pontos porque eles estão me atrapalhando. Muita gente dentro daquele box passa mal, vira o humor, cai no chão, se machuca sem saber por quê. Mas é guerra espiritual. Venho vivendo esse jogo de guerra infernal desde julho, mas antes disso entrei em combate com o pai do Mike Figueiredo dentro de guerra pesada de magia negra que ele estava fazendo para mandar me matar. Ele levou algumas coisas importantes minhas e me fez perder amigos também. E eu agradeço a ele por tudo isso, porque foi uma forma de acordar para virar gente grande. Depois que fui entender que a hora do nosso acerto havia chegado e que eu também havia criado essa situação na época do Egito, tudo clareou. Nos ajustamos e parece agora não haver mais necessidade de guerra, porque já foi ajustada a nossa balança. Depois disso que entrei nessa nova guerra, dentro dessa academia, onde sinto que não vou aguentar mais. E Ifá diz que já está no fim. Hoje me parece que vai ser o fim, não vejo a hora. Ok. Semana passada, Ifá começou a me dizer que eu era Freia, que teria conexão com a deusa Freia, que foi uma vida real da qual preciso me lembrar. Ignorei e fiquei descrente.
mas ficou vindo, batendo na minha cabeça. Joguei na minha lista de transmissão, começamos a pesquisar. E a Érica, que deve estar aí, ou não sei, vai assistir depois, ela me mandou a descrição de Freydis Eiríksdóttir. Ok, pendulei, Fá disse que eu fui ela mesma. Não dei bola, porque ali fiquei meio descrente, até achei que era só uma série Viking, a série Viking Valhalla, né? Achei que ele estivesse falando de uma deusa Freya, e ele disse que sim. Então eu não estava entendendo nada. Achei que eu estivesse sendo enganada por algum demônio desses que estão me perseguindo, me enchendo o saco com essas coisas para me puxar para o fascínio. Acontece que ele começou a me falar que eu tenho conexão com esses demônios por conta da vida de Moisés e também por causa de Freia. Pesquisei sobre outra deusa Freia, porque a que eu havia encontrado era luminosa demais para ter sido eu. De fato, encontrei a parte sombria dessa deusa, ligada à magia e ocultismo. Cheguei novamente na vida de Freydis, conectou a Freydis. Depois eu fui ver Freydis realmente cultuava a deusa Freia. No sábado, dia 15 do 11, à noite, antes de dormir, Fá me mostrou o Daniel, lá do CrossFit, como sendo um dos cavaleiros de Napoleão Bonaparte. Ou seja, passou uma visão na minha... Falei, porra, que merda é essa que está aqui? Ele queria me mostrar para fazer entender. Eu falei, não quero saber. Não quero saber, cara. O cara tá totalmente fora. E aí eu fiquei descrente e não deixei ele me mostrar. Na sequência, ele me mostrou o Mike Figueiredo como sendo... ele falou o nome, Fjorn ou Fion, alguma coisa que fiquei tentando entender, que aí ele disse ser um amante de Freydis, que é essa nórdica, que supostamente seria eu. Eu apenas vi eles amantes e também fiquei descrente, porque não me permiti mais. Falei, não, cara, porra. Dentro da visão de Freya, Ifá me disse que Mike teria sido um dentre outros que estão na minha vida hoje, mas não vi mais nada. Eu fui dormir e, perto de acordar, eu vi Freya Freydis, essa Freydis, uma espécie de guerreira viking com um escudo. Isso eu tive a visão clara. Eu vi muitos rituais de magia sendo feitos para ela e não entendi muito bem a visão. Eu sabia que, de fato, então, ela pode ter sido eu e que estão tentando alinhar isso daí. Agora eu vou para as outras anotações e vocês vão tentando acompanhar, porque é difícil mesmo. Dia 16, domingo à noite, comecei a assistir a série da Freydis, por pesquisa e a pedido de Ifá. Disse que sou a Freya. Aí, até eu entender que era Freydis, precisou uma paciente enviar, entrou um grande morcego na minha sala. Isso aconteceu. Comecei a assistir a série, entrou um grande morcego voando, o Santiago estava comigo, ele viu. Eu fiz ancoramento, ele se desintegrou. Tá? O bichinho realmente se desintegrou. Tem um cachorro, tem um gato, ele era grande, né? Eu estava assistindo, o morcego entrou, aí eu pendulei. Tem rastreador? Tem. Vai ter que matar? Porra, peguei a vassoura, eu já estava meio puto aquele dia, falei, vou dar na cara desse morcego. Aí ele voou para um cantinho da sala que não tinha nada, não tinha janela aberta, não tinha nada, não tinha como o cara sair dali. Eu peguei o ancoramento, comecei a fazer aquele ancoramento do Rodrigo Romo que eu mandei para vocês. Porra, não sei o que. Aí veio assim, desintegrou. Eu falei, agora eu quero ver. Agora, se existe essa merda de desintegração, se existe essa porra que vocês estão falando aí, eu quero ver. E não achei o bicho mais. Entendeu? O Santiago falou que foi desintegrado, assim como essas materializações estão aparecendo aqui em casa, o Santiago já está falando que é Xangô que faz junto com o Ifá, não sei o que querem que eu veja. Eu falei, tá, mas estou já ficando puta com esse negócio. A série me deixou muito inquieta, tá? Assisti a série, fiquei muito inquieta, fui dormir. Tá mexendo comigo isso daí. Quando acordei, comecei a passar mal. E eu não conseguia mais fazer nada no dia seguinte, tá? E aí eu precisava deitar, um sono irresistível, uma dor de cabeça, deitei. Aí Fá pediu para eu ancorar, eu ancorei tudo bonitinho, fiz a apometria e tal, e deitei. Eu achei que estivessem tentando acessar minha casa, invadindo aqui, que eu comecei a me sentir muito mal mesmo. Aí eu acessei imagens de dragão com um olho vermelho, o emocional da Freydis começou a vir, eu comecei a ver ela, eu comecei a sentir ela, eu comecei a falar, caralho, eu tô ficando doida nessa porra. Aí ele falou, você vai ter que dar passagem, vai ter que dialogar. O problema é o seguinte, eu não tenho quem faça isso daí. Quem tem que fazer isso sou eu. E esse negócio está me afetando profundamente. Então, ela está totalmente transtornada. Ela achava que ia para Valhalla, ela morreu grávida, ela morreu em combate. E ela morreu emputecida, cara.
com tudo que vocês podem imaginar, com Deus. Ela começou a fazer parte da ordem. Ela entrou para uma ordem do dragão, que eu vi claramente que eles estão tentando tirar tudo dela, né, limpar, para a gente poder se harmonizar, alinhar. E eu não conseguia parar de chorar, então eu não conseguia fazer, né? Porque no momento em que eu começava a chorar, eu acessava ela e eu dizia que eu te entendo e que, porra, é confuso meio essa merda toda, porra. Então a gente está aqui, ó, tá num bololô danado. As informações foram vindo, foram chegando, e Fá me pediu para ficar em casa. Ele falou, então você não vai fazer nada, obviamente ele já sabia, né? E pediu para assistir a série toda. Não consegui assistir a série toda, mas assisti boa parte. Ele ia me dizendo o que foi real da série e o que não foi. É bem romantizada a série, né? E foi o que eu fiz o dia todo, entre acordar e dormir, e desdobrar e voltar e ficar bem louca. Quando chegou a noite, fui dormir. Aí acordei, né? Hoje, terça, dia 18, e aí eu tive o sonho, literalmente eu dentro da vida de Fredes. E aí foi o acesso completo. E foi na mesma noite, aí eu coloquei para não esquecer, né, que a Grace sonhou que eu estava ensinando o CQE com o Rodrigo Romo, e o Babá Rafael que sonhou com aqueles demônios sexuais e que me disseram que tem um plano em andamento para hoje à noite. E os caras sabem que eu tenho envolvimento com Freia, que Freia sou eu não sei, tá uma loucura. Enfim, o sonho, né? Para vocês entenderem um pouco de sonho com realidade de vidas passadas. Eu sonhei com um cara com quem eu namorei, eu gostei muito dele quando eu morei no Canadá, então ele é um brasileiro, só que ele é canadense, e ele ficou lá. Ele apareceu nesse sonho só para marcar que o sonho se passou no Canadá, tá? Então, Fredes nasceu no Canadá. Ela não nasceu, como eles dizem, assim, pelo meu acesso, e Fá confirma que ela é canadense, tá? A minha mãe estava lá, meu pai, ou seja, meu pai era um navegador, faz sentido eu ter sido filha de Eric, esse Eric não sei o que vermelho, que aparece numa série aí, que ele é o grande navegador que descobriu a América. A minha irmã, que apareceu como minha irmã no sonho, na verdade, era o Santiago. O Santiago foi o irmão da Fredes. Então, o Santiago, hoje, eu sei, ele entende de mapa, ele já pega mapa, ele gosta de mapa. Eu falo, caraca, meu filho, que facilidade. Ele fica assim, aqui, mamãe, agora eu quero, me mostra aqui onde é que fica não sei o quê. Ele pega o mapa do bairro, fica lá rastreando, ele acha a nossa casa. É um negócio impressionante. E ele sempre, desde pequeno, ficou procurando tesouro. Não é uma brincadeira de criança normal, não. Ele sempre ficou procurando tesouro, e Fá confirma que essa vida que foi acessada por um médium, uma vez que fez o trabalho do Astarote com ele, aquele que eu falei que cobrou super caro e tal, ele acessou essa vida e falou que o Santiago tinha sido um pirata e que, de fato, até hoje ele procura o tesouro, porque ele sabe que é ele que escondeu o tesouro. Então, acessei, realmente, Santiago foi meu irmão, tá? E a gente era navegador, o sonho se passava, a gente navegando de um lado para o outro, viajando, nunca parando. Eu gostaria muito de ficar no Canadá, mas, assim, era algo que era praticamente impossível, porque a gente vivia viajando. Eu buscava a independência, né? Mas estava sempre conectada à família. Então, a gente estava sempre viajando em família, tinha sempre ali, e tinha um amigo, que era, na verdade, uma amiga, alguma coisa assim, de infância, né? E esse amigo de infância era o Daniel do CrossFit. Então, o Daniel do CrossFit, que está pagando de bundão comigo, porra, não lembra, mas tem alguma coisa aí, gente, que Fá sabe, eu não sei, entendeu? E o foguinho tá nessa vida. O foguinho, realmente, deixa eu tentar ler, porque senão eu vou sair do tempo. Então, o Ivan, que era o cara que eu namorei no Canadá, era um amor, mas ele não morava perto, mas ele morava no Canadá. Eu não parecia... Peraí, deixa eu checar com o Ifá aqui uma coisa. Eu era nativa do Canadá, né? Eu era nativa do Canadá, mas não tinha como ficar ali. A conexão dele era com a minha irmã, ou seja, era com Santiago. Ou seja, eu comecei a namorar ele ali, tive um namorico porque ele era amigo do meu irmão, que era Santiago, e a gente, né, tinha ali uma relação. Mas depois eu conheci o Foguinho, que é o Foguinho, tá? Mas dentro do sonho de hoje, eu falei de iniciação, eu falava do deus Odin, e eu, Daphne, mergulhei lá, a minha consciência foi lá, e falava de Ifá. Então eu disse, a iniciação de Ifá aconteceu e cruzou com a iniciação de Odin, despertou aqui, a gente precisa sair daqui, a gente precisa acordar.
E eu tentava explicar, e a gente falava até do como eram as iniciações, as cores que eram usadas, e lá tinha uma cor, acho que era laranja, se eu não me engano, e tinha o símbolo que eu tentei desenhar depois que acordei também, que era um símbolo iniciático lá na época de Odin, que se era iniciado nesses deuses. Ela foi iniciada nas Yamins, aquilo que acontece na série era real, ela foi iniciada numa sociedade secreta, lá não existiam os Voronondex, aí eu já chego aí. Eu sentia que o Ivan me amava, mas era a minha irmã que fazia essa conexão, então não era algo como foi com Foguinho, não sei, uma coisa assim. Eu me lembro de me alimentar basicamente de frutas, a gente comia só fruta, no sonho era o tempo inteiro fruta, era fruta, fruta, fruta. Eu me sentia sempre em tom de despedida, sempre viajando, me despedindo. Meu pai, quem sempre arrumava um local para a gente dormir, e havia muitas vezes tom de perigo, como se fôssemos constantemente uma ameaça e também sempre perseguidos. Sempre me sentindo estrangeira. Meus pais estavam sempre juntos e o meu pai era o provedor, né? O Ivan era o foguinho. Então tá, o Ivan era o foguinho, e entrava como ajuda e ele se relacionava bem, me parecia que tinha muitos contatos com pessoas influentes, uma boa vida, se é que se podia dizer isso, era uma boa estrutura. A amiga de infância que sempre estava conosco nas viagens era o Daniel, que é lá do CrossFit. E Fá diz que essa é a reencarnação de Fredes e que se passou no Canadá. Porém, eu vivia viajando. Meus pais viajavam comigo e minha irmã também. O Ivan era o canadense, com quem eu tinha uma relação amorosa. A ponte maior com o Ivan era minha irmã, que era o Santiago, por isso tanta conexão entre eles. Por alguma razão, se tornaram amigos e eu acabava encontrando com esse cara, que é o Foguinho, por conta disso. E a gente teve outras histórias juntos na época que eu já acessei, eu não posso contar agora. Essa vida terminou de ser alinhada essa noite. Não terminou, não, tá? Não foi alinhada ainda. Posso sentir que não foi. Minhas anotações assistindo a série Viking Valhalla, que é uma nave. Valhalla é uma nave. Moisés, aí a gente volta para Moisés, tá? Que é onde viveu Santiago, onde eu vivi, onde a gente teve a história lá. Moisés aconteceu entre 1300 a 1200 antes de Cristo, no Egito, tá? Aí vem a época de Jesus e depois vem a época viking, tá bom? Então, os Voronandecs foram chamados por Jesus quando ele encarnou na Terra, percebeu a necessidade porque não seria compreendido. Inclusive, não foram os Voronandecs que mandaram as pragas do Egito, como eu falei na outra live. Eles não atuavam na época de Moisés ainda. Quem mandou as pragas foi o Anunnaki Javé, que estava conectado já a Moisés. Javé não é considerado um demônio. Moisés se envolveu com os demônios depois dos 10 mandamentos, sendo os 10 mandamentos positivos para a humanidade, tá? Ou seja, Moisés ali era uma mistura genética, tinha o lado luz, mas com uma boa dose de negativação. Leif Erikson, que é o tal Santiago Viking, né, irmão de Freud, ele viveu mais ou menos em 1000 depois de Cristo, tá? Seria o verdadeiro descobridor da América, seria o Santiago. Ele ama mapas, caça tesouros, é isso eu já falei. Fredes, que é a irmã dele, cultuava a deusa nórdica Freia, mais ou menos 980 DC, por ali. As datas não batem tanto, mas batem. Dizem que ela nasceu na Groenlândia, só que o meu acesso diz que ela era canadense. Ela era viking, fez parte da sociedade secreta atribuída aos cultos das Yamins, porém um ancião, vocês vão ver na série, tem um ancião que eles lambem a mão para ir no oráculo, é um Voronandek. Ele sabe o passado, presente e futuro. Ele é um ancião que aparece nas visões, certo? Não havia iniciação em Voronandek. Naquela época não tinha isso. Era tudo contaminado, embora os Voronandeks estivessem lá. Voltando a Fredes, a sociedade secreta foi destruída pelos satanistas. Ela teve realmente um embate real com aquele demônio, tá? Foi aí que ela foi se fudendo, porque ela foi entrando na sociedade secreta, depois houve um grupo de mulheres que faziam sacrifícios humanos realmente, e ela foi entrando na mão dos demônios de uma maneira muito séria, e ela já estava envolvida lá no Egito, né? Então ela teve um embate com um cara demoníaco, a série quase toda romantizada, porém essas partes são verdadeiras. Ela foi fazer parte de um grupo de mulheres, porém não foi treinada daquele jeito. Ela foi guerreira, mas em lutas isoladas. Ela teve sim relação com política.
realmente namorou Harold e morreu grávida em combate. Harold era o foguinho, tá? Perdeu muita gente e tem sido difícil retirar as dores dela, visto eu ter acessado ela umas 3 vezes em momentos diferentes. Num deles, ela acreditava que iria para Valhalla, porém, quando morreu, se deu conta de que não foi e atribuiu isso à falta de merecimento. Ela perdeu tudo em batalha e carregava muita raiva de tudo. Eu senti tudo, eu sei todas as falas, eu vi ela falar. Ela, ali, naquele momento, ela era eu. E é muito ruim, porque realmente ela está com muita raiva, tá? Ela foi aquela que eu dei passagem aqui no dia que eu fiz uma apometria, que vocês devem ter assistido aí. Era ela já. Acontece que ela se meteu com esse grupo de mulheres que faziam magia negra com humanos, reforçou pactos anteriores com reptilianos negativados, outros demônios como Astaroth. Embora cultuasse Freya e Odin, estava em verdade cultuando demônios. Fazia sem saber. Da mesma maneira que Moisés. Harold, marido de Fred, seria o foguinho, e mais uma vez perdi um filho por maldição dos deuses, que em verdade eram demônios. Porque eu já tinha perdido um filho quando era esposa de Ramsés, lá nas pragas lá. A perseguição e confronto com os demônios era porque eles também tinham missão divina, mesmo que estivessem em parte negativados. Já vieram com uma estrela e se pegaram em papéis de desbravadores e buscadores espirituais novamente. Embora a história não os coloque nessa realidade espiritual, eles viveram a magia de perto, principalmente ela, mas o irmão também fazia, que era o Santiago. Me mostraram que ela passou a fazer parte da Ordem do Dragão. Eu vi um dragão saindo dela em uma visão. Ele tinha olhos vermelhos e parecia um jacaré muito grande. Ouvi claramente alguém dizer que quando Jesus viu que usaram o cristianismo, em verdade, como função demoníaca de perseguição e chacina, ele pediu ajuda aos Voronandecs de maneira mais intensa. Esse período viking foi o período correspondente à Inquisição medieval, onde muitos demônios tomaram a igreja para eliminar os hereges, os pagãos. Fredes fez movimento contrário ao dos cristãos e tentou combater eles. Se engajou em lutas assim. Era considerada a escolhida para fazer esses movimentos. Havia, sim, uma missão nesse sentido. Eu consegui combater e enfrentar muitos demônios. Lutou corporalmente com alguns. Mas ela era arcturiana geneticamente modificada. Era emocionalmente intensa e, em busca de justiça, acabou entrando em movimentos de vingança, fazendo com que se comprometesse ainda mais com os répteis negativados através de magia negativa e emoções descontroladas. Tá? Deixa eu ver se eu terminei as anotações. E que horas são? Tenho 10 minutos. Terminei as anotações. Eu estou jogando aqui porque é uma forma de fazer registros e tem parte de estratégia que eu não sei, tá? Tem certas coisas que eu tenho que só obedecer mesmo, e paciência. Bom, eu tenho 10 minutos. Vocês querem falar alguma coisa? Nada está iniciado em Fá, Rafa Lima? Não vou checar isso agora, tá? Tô com dor de cabeça. Se vocês quiserem perguntar outras coisas. Caí de paraquedas, não consegui ver todos os vídeos, mas em si o que é morte cósmica? A morte cósmica é quando acabou, é morte, acabou. Sabe quando você pensa assim, a morte não existe porque tem as outras dimensões e não sei o que, não sei o que. Quando é morte cósmica, não tem. Entendeu? Não tem mais nada, acabou você. Ela é desintegrada mesmo. Eu não vou checar iniciados, tá? Agora. Se quiserem, me mandem no privado. Se você, Felipe, foi iniciado em Fá, você precisa do seu assentamento para depois você saber se está no caminho certo, cara. Primeiro a gente tem que fazer a coisa direita. Porra, tá no caminho errado há tantas vidas, a gente tá todo mundo fudido há tanto tempo. Que caralho que quer saber se está no caminho certo agora? Agora tem que fazer direito, sabe? Uma conexão direita, estabelecer conexão. O que adianta eu te falar se você está no caminho certo? Você sabe lá quem sou eu, porra? E se eu sou uma fodida assim, tanto quanto você, te falando que você está no caminho certo, tá maluco? Não, cara, vocês têm que ter o assentamento. E do assentamento criar uma conexão. Tá? Não queiram perguntar se estão no caminho certo para qualquer pessoa. Assim, desse jeito. Karina.
Fala sobre a morte cósmica. Porra, acabei de falar. Daphne, você comentou sobre levar o assentamento em caso de viagem. Tem que levar, cara, não é um assentamentinho, gente, com semente. Porra, qual o problema de levar para viagem? Tem que levar um pêndulo. Porque se vocês vão levar o pêndulo sozinho, vocês vão se lascar, cara. Tem que ter o pêndulo tem que carregar, tem que pegar energia, tem que ter energia do orixá. Já é um negócio inovador. Vocês vão começar a inovar em cima da inovação, vai todo mundo se lascar e ir pro buraco. Entendeu? Tem que fazer tudo direito. Vai viajar, ou leva o assentamento, ou não leva nada. Se levar o pêndulo sozinho, não pode. Eu não me responsabilizo pelas merdas que vão acontecer por causa de resposta errada. O que mais tem é capeta querendo encapetar o pêndulo de vocês para vocês se fuderem, para a gente se fuder todo mundo junto. Esse negócio tá perigoso. Daqui a pouco vai passar, tá? Porque se Deus quiser, 2026, caraca, a gente está trabalhando agora para a coisa desenrolar melhor, né? Eu tomei um banho de canjica, meu cabelo tá todo duro. Cadê que eu precisava de um pouco de paz na minha cabeça. Já estão me avisando aqui que eu vou ter que fazer apometria para mim mesma. Isso, as informações vão chegando, gente. Exatamente, cara. Elas precisam chegar. Quanto mais gente com conexão, com obediência, sabe? Sem ser vampiro, porra, sem ser chato pra caralho, vão fazendo, porra, a coisa vai chegar. E a gente tá unido, a gente tem que estar unido, entendeu? Meu IFA disse não precisar. Na real, ficou neutro o pêndulo. Serão 5 dias apenas, mas será complicado alocar ele na casa da minha mãe. E se ele disse para você não levar ele, não leva ele, tá? Se ele disse não precisar levar o IFA e disse que pode levar o pêndulo, não obedeça isso, tá? Eu acabei de falar isso lá no grupo. A voz de comando para essas coisas é minha. Se vocês começarem a ficar perguntando coisas que eu já falei que não podem, e o IFA de vocês começar a dizer que pode, vocês vão se lascar. Tá? Porque tem que ter aí uma certa ordem, uma certa hierarquia para algum norte acontecer, entendeu? Não é assim, peguei as sementes, agora estou iniciado, agora vou correr para o abraço. Não, porque a gente está construindo algo novo. Então, até cimentar esse negócio, vai demorar um pouco. Então, quem está no comando disso aí sou eu. Entendeu? Não que eu seja grande coisa, mas caralha, foi me dada essa função. Tá muito cheio o potinho? Compra um pote maior. Entendeu? Por quê? Essa semana a Eliane me mandou a foto do assentamento dela cheio de bicho, minhoca. Preciso jogar fora, estragou meu IFA. Não estragou, cara, é energia trabalhando, dá bicho, pode dar bicho. É só lavar, voltar. Compra mais iquins, compra mais semente, porque aí você vai dar conta de mais coisa ali dentro, entendeu? Não fica com mesquinharia com essas sementes, não, que essas sementes são a única forma de vocês terem uma ponte de conexão com o que o orixá precisa, que é o orixá Oromilá. Você vai ficar de escassez de semente? Porra! Entendeu? Só porque tá com o potinho pequeno, compra um pote maior, compra mais semente, porra. Mete a mão nessa semente aí. No final, tudo se encaixa. Estou em processo há anos e ainda chegam respostas e informações aos poucos. Rapidão aqui também. As sementes têm de ser mesmo de 4 olhos? Sementes 4 olhos? Obi, né, que você está falando? Você está falando de obi? 4 gomos? Não entendi o que você quis dizer. Depois você me fala. Ainda estou fora do grupo de transmissão, tá? Porque não tem assentamento. No dia que você tiver um assentamento, você entra no grupo de transmissão, tá? Quando tiver assentamento, você tem que me avisar. Queria entrar em contato com você. Você me bloqueou no Instagram porque eu estava sem foto. Não, eu bloqueei no Instagram porque me pedem para bloquear. Quando eu bloqueei é porque me pediram, certo? Então pronto, é para desbloquear? Não, estão falando que não é para desbloquear, então não vou desbloquear. Simples, eu nem sei por quê, eu só obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comprei 20 sementes. Geralmente 16 na primeira mão.
Acho muita coisa vai vir também. A orientação que Ifá me deu foi a partir de 13 sementes, podendo ir até 44. Então, cada um vai lá ver onde é que vai comprar, compra a partir de 10, então compra 20, entendeu? E bota lá, não tem problema, tá? Depois, quando vocês estiverem com tudo ativado, vocês peguem o pêndulo de vocês e perguntem para ele, o senhor quer mais sementes? Quantas que o senhor quer? Entendeu? É assim que funciona. Acho que muita coisa vai vir também da nossa própria experiência. Vai, tem que vir, gente, mas no início vocês têm que obedecer. No início tem que ter uma ordem, entendeu? Tanto é que vocês sabem que vocês precisam. Né? Mas não é se jogar no meu colo, porque, pô, vocês sabem que eu tenho boa vontade de passar informação, não me falta, eu não tenho preguiça para trabalhar. Mas, porra, tanta criancice que puta que pariu, entendeu? Os iquins com gin. Água, gin, exatamente. Água, gin. A gente precisa pôr a mão na massa, abrir a mente, confiar. Iquim, 4 furos. Ah, não sei. O Babá Rafael falou que sim. É isso aí mesmo. Fazer tudo dentro da hierarquia. Se vocês me mandarem a foto dos iquins que vocês querem comprar, eu vou consultar Ifá e ver se são esses. É isso que eu faço, como eu já fiz para vocês todos, né? Só isso. Fazer tudo dentro da hierarquia, exatamente. 4 olhos de Fá. Pronto, 4 olhos. O número de Fá é 4, né, minha gente? Então faz sentido ter 4 olhos. Depois eu vou dar uma olhadinha nele direitinho para ver por que são 4 olhos, porque eu nunca tinha visto isso. Já tenho. Obrigado. De nada. O esporro também é sempre bem-vindo, né? Eu tomo muito esporro aqui também, tá? Tomo mesmo. Vocês, quando a coisa começa a dar errado, quem toma esporro sou eu. Entendeu? E fico tendo que ouvir mimimi, ingratidão e essas emoções aí todas desgovernadas de vocês. Depois sou eu que tenho que ficar com esse negócio nas minhas costas. Então, fazer o favor, estejam alinhados comigo, tá? Esporro não é ruim. A transparência não é ruim. Honestidade não é ruim. A gente que está mal acostumado, tá? Com essa galera aí que não quer a verdade, que está cheio de sentimento de inferioridade, né? A gente está trabalhando muito, Natália. Eu estou trabalhando muito também. Então, aqui, às vezes, a gente vai dar uma bugada, cara. Sabe? Lavar a cabeça com gin, tomar um banho desse pó azul, né? O assage, sei lá, que eu acabei de tomar também. Depois tirei esse pó, passei a canjica. É um banho que está me fazendo muito bem, para o meu filho também, né? As dores de garganta, os incômodos físicos. A gente está num momento de realinhamento de, assim, são várias linhas do tempo. A oportunidade está acontecendo para todo mundo. Então, o que a gente tem de personalidade múltipla e vida paralela cagado, porra, é bastante coisa, gente. É só vocês botarem no papel, bota aí 70 linhas, com 70 linhas, mais ou menos 140 linhas que ficam se cruzando. Mais os hologramas, que também não dá para deletar assim, tudo de uma vez, eles estão ativos. Eu não tenho holograma. Tá? Meu filho não tem holograma mais, mas vocês têm, com certeza. Podem perguntar para o Ifá de vocês. Tem que trabalhar para não ter, entendeu? Tem que começar a ganhar mais autonomia para não ter. Tem que começar a botar a bunda lá para fazer apometria, sabe? Pagar para fazer apometria, correr atrás para ir desfazendo essas merdas. A gente se enganou muito tempo achando que a gente estava trabalhando vida passada, né? Agora tem que correr atrás para limpar de verdade a vida passada, os hologramas e tudo. E eles estão liberando energia agora para isso ser feito, naturalmente. Então, é muita briga que rola até alinhar. É o teu próprio campo jogando contra você, mais esses demônios, mais os contratos que a gente está tentando desfazer. Porra! Tem que estar todo mundo sentindo alguma coisa. Não é você só que é a última Coca-Cola do deserto. Entendeu? Porra! O banho de canjica é água de canjica. Bota a canjica para cozinhar e a água da canjica é o banho. Dilui com água corrente, coloca efum ralado, o cabelo fica duro, mas você fica mais tranquilo. Tá? Pode botar água de flor de laranjeira junto, água de coco marrom. Água de coco marrom, não é do coco verde. O coco marrom tem toda uma simbologia que traz muito mais calmaria, paz,
sabedoria do que um coco verde, entendeu? Tá? Tenho que ir, tá, pessoal? Um beijo. Sua mãe tá trabalhando também. Na tua casa tá todo mundo iniciado em Fá, Natália. Fala para todo mundo fazer assentamento. Beijo, beijo, beijo.